Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos à Devocional Live de hoje. Eu sou o pastor Diogo de Oliveira e seja muito bem-vindo. Daqui a pouco nós vamos estar iniciando com uma oração e depois, logo em seguida, eu estarei compartilhando um texto das Sagradas Escrituras com você para edificar a sua vida, tá bom? Enquanto isso, eu vou esperando as pessoas chegarem, tá bom? Que vão entrar ao vivo. E você que vai assistir essa live depois, pode ficar tranquilo que a parte do silêncio onde eu espero as pessoas chegarem será cortada e você será direcionado diretamente para a oração e para o compartilhar da palavra, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Vamos lá. Glória a Deus. Vamos orar, vamos fazer um período de oração. Ore comigo em nome de Jesus. Senhor, ó nosso Deus e soberano Pai, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, em oração, meu Deus, em temor e tremor diante da Tua presença nessa Devocional Live, porque queremos ser gratos ao Senhor, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Queremos agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pelo sacrifício do Teu Filho na cruz. Queremos agradecer, meu Pai, ao Senhor, pelo, meu Deus, pelo fôlego de vida, pela misericórdia que se renovou sobre a nossa vida neste dia. Queremos te agradecer pelos milagres visíveis e invisíveis, pelos livramentos do Senhor na nossa vida e da nossa família. Queremos agradecer ao Senhor pela chance, pela oportunidade, pelas incontáveis segundas chances que o Senhor deu para cada um de nós. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este ano que está se findando. Queremos te agradecer, meu Deus, pela tua bondade e misericórdia. Queremos te agradecer pelos momentos ruins e pelos momentos bons. E queremos, meu Pai, pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, cometidos em atos, em pensamentos, em palavras, em omissões. Meu Deus, tudo aquilo que entristeceu o teu espírito, nós pedimos a ti o teu perdão neste momento. Pai, a tua palavra diz, meu Pai, que onde invocarmos a presença do Senhor, ali o Senhor se faz presente. E aqui, meu Pai, nessa Devocional Live, nós pedimos a Ti para que a Tua presença venha se manifestar na minha vida, na vida das pessoas que assistem, que participam comigo dessa Devocional Live. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, nessa tarde, venha trazer, meu Deus, renovo espiritual. Venha trazer, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, renovo físico. Venha trazer cura, venha trazer libertação, venha trazer salvação. Venha trazer, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, a tua água que somente o Senhor pode nos dar de beber, a água que quando nós bebemos nós jamais teremos sede. Senhor, em nome de Jesus, que essa Devocional Live de hoje seja algo impactante, que o Senhor venha trazer avivamento, que o Senhor venha trazer, meu Deus, em nome de Jesus, alinhamento com os propósitos do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro para que cada pessoa que entrar, meu Deus, representando a sua família, venha receber a bênção do Senhor dentro do seu lar, da sua casa, a bênção da provisão, seja a provisão financeira, a provisão do alimento, da despensa da casa. Deus, em nome de Jesus eu oro, meu Pai, para que essa pessoa venha ser abençoada pelo Senhor com uma porta de emprego aberta. Eu oro, meu Deus, para que em nome de Jesus, principalmente, tudo o que acontecer nessa Devocional Live de hoje venha ser com o propósito de um fortalecimento espiritual, porque este é o nosso propósito. O nosso propósito é ter o nosso momento de devocional com o Senhor, com a Tua palavra, e um momento de oração, para que nós venhamos ser alinhados com as coisas celestiais, alinhados com as coisas do alto, como diz a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha clarear a nossa mente através da Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, e que a Tua palavra venha produzir o resultado, voltando para o Senhor com o resultado. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha produzir em nós aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. E como diz a Tua palavra, os planos do Senhor para a nossa vida são planos de paz e não de mal. Então, meu Deus, estabeleça os Teus planos sobre a nossa vida através dessa Devocional Live, através deste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então eu quero compartilhar com você neste momento, um texto que está em Gênesis, capítulo de número 45. Se você tem a sua Bíblia aí perto de você, você vai abrir em Gênesis. Deixa eu só consertar esse microfone aqui. Você vai abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 45, versículo de número 5. Gênesis 45, versículo 5.
A palavra de Deus vai dizer assim, vou esperar você abrir aí, você me acompanhar. Gênesis capítulo de número 45, versículo 5 está dizendo assim, ó. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Olha que interessante. Esse texto aqui é uma fala de José. José é aquele que foi vendido pelos seus irmãos como escravo no Egito. Se você nunca ouviu a história de José, eu quero apenas resumir ela para que você entenda o propósito de Deus na vida de José e o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. O texto que lemos é que José ele chega a uma conclusão na vida dele. Ele chega a uma conclusão de que tudo que ele passou na vida, todas as dificuldades que ele enfrentou, tudo isso fazia parte de um propósito de Deus muito maior na vida dele. Então, esse tema eu quero que você entenda no seu coração. José, ele chega a uma conclusão de que tudo que aconteceu na vida dele, e até mesmo as coisas ruins, até as experiências ruins que ele teve, tudo cooperou para o bem, para onde José estava com um propósito de Deus para chegar. José era um jovem de 17 anos de idade. E a Bíblia diz assim que José começou a ter sonhos. E que Deus começou a dar sonhos para José. E José começou a sonhar com governo. José começou a sonhar que ele estava governando sobre os seus irmãos, sobre os seus pais, sobre a sua família. E José, na sua ingenuidade, José era um jovem de aproximadamente 16, 17 anos, José ele começou a compartilhar esses sonhos com seus pais e com seus irmãos. E José já sofria com grande ciúme dos seus irmãos. A Bíblia vai dizer que José era um filho predileto de seu pai Jacó, na verdade seu pai Israel, que teve o nome mudado. E os seus irmãos já nutriam uma inveja muito grande de José pelo fato de ele ser o xodozinho do papai. Então, quando José começa a ter esses sonhos que Deus colocou no seu coração, de que ele assumiria uma postura, uma posição de governo sobre a sua família, os irmãos de José passaram a odiar ele ainda mais. Então a Bíblia vai dizer que pelo ódio que os seus irmãos estavam totalmente dominados por ele, a Bíblia diz assim que os irmãos de José planejam matar e depois planejam jogar ele numa cova e depois planejam até vender ele como escravo. Então, para resumir, José ele é traído pelos seus irmãos, ele é lançado em uma cova profunda e depois que passou uma carreata dos ismaelitas, José é vendido pelos seus irmãos como escravo para estes homens, para essa carreata que estava indo para o Egito. Então José foi uma pessoa que por compartilhar, por ingenuidade, os sonhos que Deus tinha colocado no seu coração, ele foi traído pelos seus próprios irmãos por causa de inveja, foi lançado em uma cova e a Bíblia diz assim que ele é vendido como escravo. Então aqui começa o drama da vida de José. José teve sonhos que ele não escolheu ter, José teve sonhos que não foi ele que sonhou aquilo, mas foi Deus que colocou aquele sonho no coração de José. E José começou a sofrer muito por causa desses sonhos. Então a Bíblia diz assim que ele é lançado em uma cova. José, primeiramente, ele é lançado em uma cova pelos seus irmãos. E a Bíblia vai dizer que José sofre muito naquela cova. José ele foi abandonado pela sua própria família dentro de uma cova. E logo em seguida José é vendido como escravo. Então José é levado por essa carreata dos ismaelitas até o Egito. E José é vendido para um capitão da guarda do Egito chamado Potifar. E José é vendido como escravo para este homem. E José, sem pedir para ser escravo, sem pedir para ser traído pelos seus irmãos, ele começa a servir na casa de um homem chamado Potifar. E o interessante da história é o seguinte, um fato verídico que aconteceu, está registrado completamente na Bíblia Sagrada. A Bíblia vai dizer que todas as fases da vida de José, Deus era com ele. Porque José estava debaixo de um plano e de um propósito de Deus. E o propósito de Deus não era ter prazer no sofrimento de José. O propósito de Deus era que o sofrimento viesse a forjar em José um caráter de um homem capaz de assumir aquilo que ele iria assumir no futuro.
Então, o que você precisa entender com essa palavra de Deus, essa palavra revelada? Não é prazer de Deus ver você sofrer, mas o sofrimento coopera para o seu crescimento em Deus, para que você seja preparado para assumir aquilo que Deus tem preparado como propósito na sua vida, para que você venha glorificar o nome de Deus através da sua vida. Olha que interessante. José é vendido como escravo e a Bíblia diz assim, que José como escravo na casa de Potifar, Deus era com José em tudo que ele realizava. Então, em todas as fases da vida de José, Deus era com ele, porque José estava debaixo de um propósito de Deus. Então, pega essa revelação de Deus para a sua vida. Deus será com você em todas as fases da sua vida, quando você estiver debaixo de um propósito que ele determinou sobre a sua vida. Quando você está debaixo de um propósito que Deus determinou sobre a sua vida, tudo que você faz, todas as fases da sua vida, seja elas boas ou ruins, Deus está contigo. Porque você está debaixo de um propósito muito maior do que você imaginou. Você está debaixo de um propósito de Deus. Então a Bíblia diz assim que José passou primeiro pela cova, foi traído pelos seus irmãos. Depois José foi vendido como escravo. E olha o que a Bíblia está dizendo. Deus era com José na cova. Deus estava com José quando ele foi escravo de Potifar. A Bíblia diz assim que a mulher de Potifar se encantou com José, apaixonou por ele e tentou ter relações sexuais com José. E a Bíblia diz assim que José, por ser alguém tão temente, tão fervoroso, ele amava tanto a Deus, mesmo passando por um período tão difícil na vida de José. José amava tão profundamente a presença de Deus, que José, quando a mulher de Potifar, ela faz um plano para tentar seduzir José, José foge. E a roupa de José, um pedaço das vestes de José, fica nas mãos da mulher de Potifar. E aquilo foi como se fosse uma prova de que José teria supostamente abusado sexualmente da mulher de Potifar. A mulher de Potifar acusa falsamente José. Potifar lança José na prisão. E a Bíblia diz assim que dentro da prisão, olha que interessante, na casa de Potifar, José teve a autoridade constituída por Potifar de tomar conta de tudo aquilo que existia dentro da casa de Potifar. Potifar vai dizer assim, ó, José, você tem autoridade sobre tudo dentro da minha casa, você será como se fosse uma espécie de um mordomo dentro da minha casa. Você pode tocar em tudo que você quiser, tudo aqui está sobre o seu governo, dentro da minha casa. Só que você não vai tocar na minha mulher. Era a única coisa que José não podia tocar, e José obedeceu. E Deus era com José. Então José, ele é acusado falsamente pela mulher de Potifar e ele é preso em uma cadeia. Dentro da prisão, a Bíblia vai dizer que José ele caiu na graça do carcereiro. E José se tornou governador da prisão. Então, porque onde José estava, porque ele estava debaixo de um propósito de Deus, então José dentro da cova, José dentro da casa de Potifar como escravo, José sendo acusado falsamente pela mulher de Potifar, sendo lançado da prisão, Deus era com José, porque José estava debaixo de um propósito de Deus. José tinha uma unção de governo sobre a vida dele. Então José governou dentro da casa de Potifar e José estava governando dentro da prisão. Então José se tornou um governador dentro da prisão. E José recebeu, dois homens foram presos ali junto com José. Um era copeiro de Faraó e o outro era o padeiro de Faraó. E José tinha o dom de interpretar sonhos. E ambos esses homens têm sonhos. José interpreta os sonhos desses homens. O copeiro, ele iria permanecer vivo, ele ia voltar para a sua função e o padeiro ia morrer. Então José, ele revela para o copeiro que ele ia voltar ao seu posto como copeiro de Faraó. E José vai fazer um pedido para ele assim, olha, eu estou trazendo uma revelação para esse sonho que você teve e eu quero que você lembre de mim, interceda por mim perante Faraó, para me sair dessa prisão. Então a Bíblia diz assim que os sonhos que José interpretou na vida do copeiro e na vida do padeiro acontecem. O copeiro, ele é restituído na sua função como copeiro de Faraó e o padeiro, ele morre. Então a Bíblia diz assim que o copeiro, ele esquece de interceder por José. Só que com o passar dos anos, a Bíblia vai dizer que foram no total de 2 anos, Faraó ele vai ter um sonho e ele invoca todos os magos, todos os sábios do Egito e ninguém consegue interpretar os sonhos de Faraó. Então o copeiro lembra que existia um rapaz lá dentro da prisão que sabia interpretar sonhos. E ele lembra de José, intercede por José perante Faraó. Faraó chama José
José interpreta os sonhos de Faraó, falando que seriam 7 anos de grande abundância sobre o Egito e 7 anos de grande fome sobre toda a terra. José traz a interpretação para Faraó, dizendo que a interpretação não vinha dele mesmo, mas vinha de Deus. E no decorrer deste tempo, Faraó ele decide honrar José, e Faraó coloca José como governador do Egito. Então eu resumi toda a história para você entender. José começou com um sonho. Através desse sonho, José foi traído pela sua família, foi lançado na cova, foi como escravo na casa de Potifar, depois foi acusado falsamente, foi preso injustamente. Só que em todos os processos da vida de José, Deus era com José. Em todas as fases da vida de José, Deus era com ele, porque ele estava debaixo de um propósito maior do que ele, que era um propósito de Deus. Então a palavra que eu quero que você entenda nessa Devotional Live de hoje é: se você estiver debaixo de um propósito de Deus, em todas as fases da sua vida, sejam elas boas ou ruins, Deus estará contigo. A própria palavra de Deus lá em Romanos, capítulo de número 8, se não me falha a memória, vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a Bíblia está dizendo que até as coisas ruins cooperam para o nosso bem. Então, mesmo José passando por um período de cova, mesmo José sendo escravo, mesmo José passando por uma prisão injustamente, em todas as fases da vida de José, Deus era com ele, porque José estava debaixo de um plano superior, de um plano de Deus. Então, eu quero encorajar você, através dessa palavra, a viver a sua vida debaixo do propósito de Deus, de um propósito muito maior do que você, o propósito de Deus. Então, a Bíblia vai dizer que José, ele é honrado, ele passa por esse processo inteiro que ele teve, e esse processo José adquiriu maturidade, preparação, para que quando ele chegasse no governo do Egito, ele fosse capaz de assumir essa responsabilidade. Então, Deus estava preparando José na cova, Deus estava preparando José como escravo na casa de Potifar, Deus estava preparando José como governador dentro da prisão, para que quando José chegasse como governador do Egito, José estivesse preparado em Deus, capacitado em Deus para assumir tal responsabilidade. Então é uma frase que está até circulando aí nos dias de hoje, né? Que só vai desfrutar do propósito quem suporta o processo. E de fato é verdade. Você imagina comigo, se José soubesse de tudo aquilo que ele iria sofrer para assumir o governo do Egito, ele não teria arriscado a sua vida. Ele não teria vivido esse propósito de Deus. Então Deus não revelou para José o caminho que José iria trilhar. Deus só revelou para José aonde Deus iria colocar. Então assim também é conosco. Deus não revela para nós o caminho que vamos percorrer. Deus revela para nós aonde Deus quer que nós venhamos chegar. Porque Deus sabe que se a gente tiver como se fosse assim, né? Se a gente prevesse o nosso futuro, vesse o que iríamos enfrentar no caminho, provavelmente a gente ia desistir antes de começar a caminhar. Nós não iríamos suportar enxergar aquilo que iríamos sofrer ou que iríamos passar um obstáculo que precisaríamos vencer. Então Deus omite nos revelar o processo. Deus omite nos revelar o que vamos passar no caminho. Então Deus só revela para nós aonde Ele quer que a gente chegue através de um propósito superior, que é um propósito de Deus na nossa vida. Então, na verdade, isso acontece na nossa vida. Para você desfrutar de um propósito de Deus, você tem que suportar o processo. E para suportar o processo, Deus, Ele oculta o que você vai passar, para que você venha passar aquilo que você vai ter que passar nesse processo, de como se fosse uma maneira de surpresa. Você não sabia que você ia passar um sofrimento, porque Deus te ocultou isso, para que você não desistisse antes da caminhada. Então percebe essa revelação de Deus para nós, nessa Devotional Live. Então José, quando ele chega no trono do Egito, a Bíblia vai dizer que os seus irmãos vão até o Egito para buscar comida, e os irmãos de José se encurvam diante de José, sem saber que era José, e se cumpre os sonhos de José. Então José vai chegar a uma conclusão, que foi o texto que lemos. Eu estou aqui, José vai dizer assim, ó, como se fosse José dizendo assim, ó, eu estou aqui porque tudo isso que eu passei foi um propósito de Deus para salvar a vida da minha família. Então José não entendeu o propósito de Deus, ele só entendeu quando o propósito foi cumprido sobre a vida dele.
Então nós não somos chamados para entender o que Deus quer fazer. Nós somos chamados apenas para crer naquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Para que quando isso se cumprir, nós venhamos entender. Opa, agora eu entendi o que Deus queria fazer através da minha vida. Então o propósito de Deus na vida de José não era apenas fazer ele governador do Egito. Era salvar a sua família, era salvar a sua parentela de um período de fome que viria lá no futuro. Então Deus já estava preparando José para algo que ia acontecer no futuro. Então é isso que Deus faz conosco. Deus nos prepara agora para nos prevenir de um futuro talvez sombrio que está prestes para chegar. E o que é que nós vemos muito nos dias de hoje? Que os crentes, principalmente, não foram treinados para sofrer. Foram treinados apenas para a vitória, para o sucesso, para a prosperidade. Os crentes só foram treinados, não, Deus vai te dar a vitória, não, você é um vencedor. Os crentes não foram treinados para o sofrimento. Mas nós aprendemos com a Bíblia que nós sempre precisamos ser treinados para o dia mau. Precisamos nos preparar para o dia mau, para que no dia mau nós venhamos desfrutar de uma provisão de Deus. Olha o que aconteceu, o Egito, a terra inteira passava fome, mas o Egito tinha pão, o Egito tinha alimento em abundância. Por quê? Porque houve uma preparação no passado. Então a preparação de hoje nos prepara para um futuro o quê? Para a gente suportar o processo de fome, de escassez, de sofrimento que iremos passar. Então recebe essa palavra no seu coração. Esteja debaixo de um propósito superior, um propósito de Deus, baseado na palavra de Deus sobre a sua vida, e em todas as fases da sua vida, Deus será contigo. E você não precisa entender o caminho que você está trilhando em Deus, você só precisa de confiar em Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Apenas descanse no Senhor, porque quando o propósito de Deus se cumprir na sua vida, você vai entender o porquê que Deus fez tudo o que Ele fez para a sua vida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Guarde essa palavra no seu coração. Essa palavra vai ficar salva por pouco tempo aqui no meu Instagram. E depois ela vai ser apagada do Instagram e eu vou transferir essa live para o meu canal do YouTube. Então vai no link que está na minha descrição, da minha biografia do meu Instagram. Na minha biografia tem o link do meu canal. Você vai lá, clica, vai no meu canal do YouTube, se inscreva, porque essa live vai ficar aqui apenas um único dia e depois ela vai ser transferida para lá, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e até amanhã na nossa Devoção Live ao meio-dia. Que Deus te abençoe.